Oi gente, tudo bem? Então gente, tô gravando esse vídeo, já não é a primeira vez, deu muito errado outras edições e perdi algumas coisas, mas agora eu acho que vai. Então pessoal, eu quero falar uma coisa bem importante, que Deus estava me cobrando, então por isso que eu tô insistindo. Eu entendi o porquê que não foi ao ar as outras vezes, não deu certo as outras vezes, mas vai ficar só entre eu e Deus. Gente, é o seguinte, a gente falou muito sobre graça, sobre várias coisas que Jesus pode fazer na nossa vida, sobre o pecado e sobre a gente se sentir amado. A gente falou bastante sobre identidade e eu estava querendo dar o próximo passo falar sobre propósito, mas eu preciso voltar na identidade. Nosso último encontro a gente falou sobre o que acontece quando a gente se encontra com Deus, na verdade quando Ele encontra com a gente. Ele vai nos dar um novo significado, Ele vai dar um novo nome às vezes pra gente, que vai revelar coisas dele em nós. É mais ou menos como a gente pegasse uma fruta e não fizesse a mínima ideia do que ela é. E daí a gente de repente descobrisse qual é o propósito daquela fruta, se de repente ela é doce ou ela não é, ela serve para quem não sabe, tomate também é uma fruta, né? Então, tomate não fica legal para fazer uma vitamina, mas outras frutas sim. Então, a gente tem que entender que cada natureza tem um propósito, mas só quem revela é o próprio Criador. Então, muitos de vocês são muito jovens e não tiveram uma grande reviravolta na vida para ter um encontro com Jesus que fosse significativo ao ponto de transformar totalmente a vida de vocês. Isso torna um pouco mais difícil. Eu falo com um pouco de propriedade, porque apesar de ter me convertido com 17 anos, a própria sociedade onde eu morava me julgava alguém bom, como se diz lá, como se dizia lá no bairro, um guri bom, né? Um guri trabalhador, tal. E a gente vive hoje no meio de alguns bairros, alguns lugares, algumas localidades específicas que tem essas pessoas, entre aspas, boas. E aí que é o problema, porque ninguém é bom. Ninguém é bom o suficiente. O próprio Jesus, quando o jovem rico chamou ele de bom mestre, respondeu: não tem um que seja bom que não seja Deus. Ou seja, no momento que eu estou me dizendo que eu sou bom, ou que alguém está falando de mim, está me considerando um Deus. Esse é um princípio de idolatria também, então não quero entrar nesse assunto porque é um negócio legal. Se vocês pesquisarem, ou depois se vocês quiserem cobrar de mim, eu posso explicar um pouquinho sobre isso, é bem legal. Mas esse é um princípio de idolatria, então se a gente começar a se colocar no lugar de Deus, porque a gente acha que é bom, e às vezes a gente tem alguns lugares que as pessoas são pequenos deuses. A Bíblia diz em um momento, mas o contexto é outro, eu não quero confundir vocês, mas ela fala também: vós sois deuses, porque a gente é referencial em alguma coisa, em algum lugar. É como a gente dizer que o recém-falecido Pelé, ele é o rei do futebol, como se ele fosse o deus do futebol. Por quê? O nome Deus, simples assim, reduzido assim, nosso entendimento falho, fraco e humano, é como se fosse Deus de alguma coisa, como a mitologia grega diz, né? Os deuses, o deus do Olimpo lá, Zeus, Poseidon, o deus dos mares, enfim, cada deus ele era relacionado a alguma coisa, diferente do nosso próprio Deus, que quando ele fala e se revela a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Porque se a gente olhar a questão de existência, nosso Deus não existe. Como assim Deus não existe? Sim, ele precisa de matéria, física e tempo para existir. E o nosso Deus, ele está fora do tempo, ele criou a matéria. Ele está fora de todo o contexto de física, de tudo aquilo que é palpável, que a nossa mente limitada consegue compreender. Então Deus, ele existe acima da existência. Certo, gente? Então era isso uma das coisas que eu queria fazer compreender, mas parece que eu estou complicando um pouquinho mais. Então eu quero ir mais pro assunto que a gente precisa conversar. Acontece que a gente falou muito sobre graça e sobre tudo que Deus poderia fazer. E uma coisa que eu ainda questiono vocês, eu peço que vocês se questionem e pensem no chamado de vocês. Esse que é bem específico, é bem pessoal, que vocês foram chamados para fazer alguma coisa. Vocês não foram chamados para simplesmente existir, ou simplesmente receber um perdão simples do pecado, porque todos nós pecamos e precisamos.
ou simplesmente uma cura. Algo que é tão pequeno, mesquinho e passageiro, porque a nossa vida, se vocês olharem comparado comparado à eternidade, ela não é nada. A nossa vida realmente é como o Salomão define, é como a erva do campo, é como o vapor d'água. Então, eu queria trazer reflexão, não somente o chamado de Deus e a transformação que Ele faz na nossa vida. Transformação, o que é uma transformação? Transformação é quando não há possibilidade de a gente voltar a ser como antes. Vocês entenderam aonde estou querendo chegar? A transformação é um momento que a gente não consegue mais voltar ao estado anterior. A passagem que Jesus fala com Nicodemos, ele diz o seguinte, Nicodemos fala: como posso eu voltar no ventre da minha mãe entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ou seja, ele já transformou, ele não tem como voltar a esse estado anterior. Jesus daí esclarece que na verdade ele tem que nascer da água e do Espírito. É uma nova transformação, um novo nascimento. Por isso que se diz, né? Um nascimento, um novo nascimento. É por quê? Porque a nossa natureza de pecado, de erro, de engano, a gente abandona totalmente. Só que a gente não pode se enganar no sentido de que nós somos realmente falhos, fracos e pecadores. A questão é que todas as pessoas que na Bíblia foram chamadas por Jesus e encontradas na sua vergonha ou no seu pecado, Jesus falou: vá e não peques mais. Diferente do que a sociedade prega, que Jesus vivia com prostitutas e adúlteros e todos os outros tipos de pecadores, Jesus, ele condenava o pecado e falava: vá e não peques mais. Ele não era conivente com aquilo lá. Então, eu revisando tudo aquilo que passei para o ano de 2022 para vocês, eu fiquei pensando assim, será que eu não passei talvez alguma mensagem que tivesse dado a entender que a gente pode ser conivente com algumas coisas? Porque eu sempre quis falar que a gente deve ser imagem e semelhança de Deus, no sentido de ter compaixão dos pecadores. Só que a gente ao mesmo tempo não pode ser conivente com o pecado das pessoas. A gente não tem como apontar o pecado das pessoas, porém a gente não pode se furtar de dizer que aquilo é errado. E eu não vou falar coisas aqui porque a gente está num vídeo que a gente vai publicar e pode ser censurado. Mas tem coisas específicas que a gente não pode falar. Mas tem coisas, a gente vai ter que confrontar. Sem confronto, nada muda. E se tiver mudança, por exemplo, eu mudo de casa, mas se de repente a casa que eu morava, eu posso voltar a morar nela. Então eu desmudo, eu consigo voltar ao estado anterior. Isso não é uma transformação. Tudo aquilo que eu posso voltar a fazer não é uma transformação. Uma pessoa que, como aquelas pessoas citadas na Bíblia, que a mulher adúltera, Jesus falou: vai e não peques mais. Ela poderia ir e não pecar mais. Mas num futuro um pouquinho distante daquilo ali, ela poderia voltar a pecar. Ou seja, se ela voltou a pecar, não houve transformação. E o nosso propósito, um propósito universal do grupo, ou de qualquer igreja, ou de qualquer comunidade cristã, é trazer a transformação dos seus membros. Não é a gente que faz. A gente nunca, jamais vai ter essa nem responsabilidade, nem mérito. Porque a única responsabilidade que a gente tem em relação à transformação é de nós mesmos. Por isso que eu cobro de mim mesmo, e eu tenho uma autocobrança muito grande de mudar, mas eu também quero passar um pouquinho, dividir um pouquinho essa autorresponsabilidade com vocês, porque vocês têm que ser agentes transformadores. Se vocês não forem, é porque vocês não foram transformados. Se vocês não mudarem o ambiente onde vocês estão, isso é uma marca de que vocês não receberam essa mudança, ou seja, não houve uma transformação na vida de vocês. E eu tenho certeza que o nosso trabalho todo esse ano não foi inútil, mas ele não foi frutífero.
E Deus tem seus motivos que eu não vou falar aqui, mas eu acredito que esse ano não vai ser igual. De jeito nenhum, não vai mesmo. Por vários motivos que a gente vai conversar depois. Mas eu preciso falar sobre pecado. É o pecado que está sendo um problema. E não é no grupo, é na vida de cada um. Ele é na minha vida, é na sua vida. Então cada um vai ter que cuidar do seu pecado. A gente tem que ser transformado. A gente não pode mais se enganar. Pensar que essa graça é uma hiper graça. Não, não é. A gente precisa transformar a nossa vida ao ponto que a gente não volte mais atrás. Isso é uma transformação. Então, eu quero propor para vocês entenderem que a gente tem que mudar. A gente não pode aceitar menos do que transformação na nossa vida. Então, o que acontece é a gente não pode aceitar o pecado. É uma coisa que está destruindo a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O pior ainda quando o pecado, normalmente ele envolve mais pessoas. Ele nunca vai envolver somente a gente. Porque ele vai servir para uma vergonha nossa, então vai envergonhar mais pessoas. Ou vai envolver outras pessoas nessa questão. Então eu quero trazer um alerta para vocês, né? Porque eu não estou em todos os lugares, eu não vejo todas as coisas. Mas Deus vê. Ele está em todos os lugares. E o juízo dele é diferente do meu. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Parece uma coisa simples de cumprir. É simples. Praticamente a gente não erra nesses 10 mandamentos todos os dias. Ou seja, a gente poderia se achar santo. Só que quando Jesus vem, ele diz que esse nível de pecado e mandamento está um pouquinho equivocado. Porque não é só na questão da palavra, da ação e atitude, que a gente vai ser julgado também nos nossos pensamentos. Imagine que a gente vai ser julgado por ter pensado em cometer um pecado, como se a gente tivesse cometido. Então, esse é o problema. Agora a gente entrar num julgo e num nível maior. A gente está mudando de ano, está iniciando o ano, a gente não pode aceitar continuar igual ao ano passado. A gente vai ter novos desafios. Então a gente precisa subir esse nível. Subindo esse nível, a exigência é maior, né? Como diria o tio Ben, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Certo? Essa é a questão. A gente precisa subir esse nível e a gente não pode jamais aceitar. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de errado vai refletir, mesmo que seja o mais secreto possível. Vocês pensam que alguém não sabe? Sempre tem alguém que sabe. Deus com certeza sabe. Os pensamentos de vocês talvez a gente não consegue, né? Ainda ver. Mas as atitudes de vocês às vezes refletem o pensamento de vocês. Certo? Às vezes é fácil de ler algumas pessoas. Então vocês têm que pensar um pouquinho. Outras pessoas estão percebendo o que vocês estão fazendo. Ou seja, a gente não consegue nem errar, nem pecar sossegado no nosso pensamento, porque a gente está refletindo na nossa carne. E a carne ela foi morta lá na cruz. Esse foi o preço. Para a gente não pagar na nossa carne, a gente tem que ter essa transformação, a gente tem que aceitar essa graça. A graça é um convite. Eu posso convidar vocês para ir lá em casa, assim como eu convido vocês para ir num grupo de jovens, para fazer várias coisas. Mas se vocês não irem, o grupo vai acontecer de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? A graça foi um sacrifício feito lá na cruz para pagar todos os pecados. Você pode não ter todos os pecados pagos se você não for. E o que é o ir? É tomar atitude. É aceitar e tomar uma posição. É partir, é caminhar em direção a. Porque converter é mudar o caminho. Então, a proposta é, a gente tem que transformar, a gente tem que mudar, a gente tem que largar o pecado. E a última historinha que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte. Por exemplo, se Deus nos livre de que aconteça alguma coisa, mas assim, alguém tivesse com câncer, certo? E de repente vão lá e seu pai vai lá
e paga todo o seu tratamento. Mas o câncer que você teve foi porque você fumava cigarro. E seu pai vai lá e paga o tratamento de câncer para você. Você vai lá, faz aquele tratamento difícil, tal, quimioterapia, radioterapia, cai tudo o cabelo, nasce de novo, enfim, todos dor e sofrimento, às vezes tem que tirar um pedaço do corpo e você vai ser curado. Aí você chega lá pro seu pai, né? Você foi até a graça, vamos dizer assim, né? Você caminhou. Isso para mim completar o que eu tava falando antes. Você caminhou até a graça, recebeu a graça, tomou a graça e essa graça fez efeito na sua vida, curou seu câncer. Essa é tudo uma alegoria. Beleza, pai, obrigado pelo tratamento. Estou curado do câncer, mas agora eu vou voltar a fumar. Beleza? Qual é o efeito dessa graça? Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, que a graça ela tem que ter um efeito efetivo na vida da gente. E esse ano a gente vai mudar, a gente vai transformar. A gente não vai transformar somente a nossa vida, como a gente vai transformar a vida de todos ao redor de nós. Mas primeiro é a gente, não é questão de egoísmo. Se a gente não mudar a nossa vida, a gente não muda a vida de ninguém. Se a gente não mudar a nossa família, a gente não muda a família de ninguém. A família, eu digo, é o núcleo familiar, né? Aquilo que está mais perto de você, depois ao redor. Mas a prioridade é quem está mais próximo. Próximo na Bíblia que diz é realmente, literalmente, geograficamente. É aquele que está mais perto. Certo, gente? Era essa a mensagem de hoje. Gostaria que todos vissem o vídeo. Eu vou deixar umas tarefinhas para vocês aqui no final, beleza? Para quem viu o vídeo até aqui, tem duas tarefinhas. A primeira, você vai colocar primeiro um emoji aleatório, qualquer emoji que você quiser. Depois desse emoji, um foguinho. E depois do foguinho, um joinha. Beleza? Essa é uma tarefa. Quem não viu, não vai colocar isso aí no grupo do WhatsApp. Então, eu já sei que não vai ter visto o vídeo. Eu vou deixar o link, né, aqui no grupo do WhatsApp. Ele vai estar publicado no meu canal do YouTube, certo? Porque ele vai ficar muito grande. Outra coisa, eu preciso uma coisa de vocês, que vocês gravem um vídeo fazendo o planejamento do grupo 2023. O que vocês querem? O que vocês acham que faltou? O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos, né? Então essa é a segunda tarefa. Ah, mas eu não quero gravar um vídeo, não sei o que lá. Tá, então grava um áudio. Ah, mas eu tenho vergonha da minha voz, não. Escreve alguma coisa. Um dos três vocês estão me devendo já. Um dos três vocês estão me devendo. O vídeo, preferência o vídeo. Por que eu quero que faça um vídeo? Por que eu quero que vocês estejam falando e gravando? Porque vocês precisam, quero desenvolver isso em vocês, de se comunicarem. Porque é importante o que vocês falam, certo? Eu não vou colocar nada. O planejamento de 2023 não vai ter a minha participação. Vai ter só eu pegando as ideias de vocês e colocando em ordem e a gente botando em prática. Isso vai ser 2023. A gente planejou um monte de coisa em 2021 e vocês sabem que menos da metade das coisas a gente fez. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente transforma para não errar de novo. Essa é a ideia central de tudo que foi falado até aqui. Entenderam, gente? Eu quero desenvolver em vocês a comunicação. Então, quem viu e botou todos os emojis vai gravar um vídeo. Você vai ser tocado a gravar um vídeo. Se você não gravar um vídeo, você vai gravar um áudio. E se você for chato, você vai fazer escrito. Mas você vai fazer. E se você não fizer nada, eu tenho certeza que daí é a questão de comprometimento que você tem. Você está passando uma mensagem até quando você não passa uma mensagem. Beleza, gente? É isso aí. Fica aí a tarefinha para vocês. Até mais.